hoje a gente vai falar sobre quem você não deve ser, tá? Quem você não deve ser. Eu quero tratar isso com você de uma forma muito importante. Por quê? Porque nós sempre estamos preparados para assumir novas versões, né? A gente quer melhorar, a gente quer dar um upgrade na vida, a gente quer dar um upgrade na família, a gente quer evoluir. E evoluir faz parte da vida. Mas muitas vezes a tua vida não está tendo um problema de falta do novo, mas o problema da tua vida é o excesso do velho. É a quantidade de coisas que estão em você que, lamentavelmente, precisam sair. Manias, temperamentos. E o grande problema disso é que 90% das pessoas, se não até mais, elas não enxergam as suas patologias, as suas doenças. E aqui eu não estou falando de uma doença sintomática. Eu estou falando de uma doença espiritual, uma doença de caráter, né? Por exemplo, o cara que é sem noção, ele dificilmente vai se dar conta que ele é sem noção. Primeiro, porque ele olha muito pouco para si. Segundo, que quem tenta dar um toque para ele, ele olha para essa pessoa como inimigo. Ele não consegue ouvir, né, o que a pessoa está dizendo. Olha, para com essa brincadeira, para com essa piada, para de fazer esse tipo de comentário, né? Além dele não ouvir a observação com humildade e racionalidade, ele ainda vai ficar com raiva da pessoa que está tentando ter o mínimo de empatia para falar, meu, você toca que você está passando vergonha. Então, nós somos muito bons em olhar para coisas melhores e falar o seguinte, eu tenho que copiar o fulano, eu tenho que copiar o ciclano. Mas você já parou para pensar que você pode ser uma pessoa maravilhosa, que você não precisa copiar ninguém, não precisa ser igual a ninguém. Você só precisa deixar algumas manias, algumas práticas que fariam você ser uma pessoa extremamente mais agradável, muito mais relevante, cheia de Deus, cheia de sua graça. Sabe, se o evangelho é a capacidade de atrair pessoas a Cristo, e nós somos pequenos cristos, né? Somos cristãos, o quanto que a nossa vida melhoraria se de fato nós pudéssemos abrir a nossa mente para um novo tempo, tá? Abrir a nossa mente para uma nova fase. O quanto será, né? Então, a gente precisa se preocupar, sim, né, no que fazer, mas a gente também tem que se preocupar no que parar de fazer. Vou dar um exemplo, né, sobre pecado, né? A gente ouve muito esse conceito de pecadinho e pecadão, né? Que não tem, e realmente não tem. Todo pecado é nocivo, não importa o nível dele, ele vai te tirar alguma coisa, tá? E o mais importante que o pecado vai tirar de você, olha, eu tenho medo de trair minha esposa porque e se acabar meu casamento? Eu não vou roubar algo na empresa porque se alguém descobre me mandam embora. A gente sempre olha para o pecado e olha para a consequência física, moral que ele vai nos trazer. Porém, a consequência física e moral, ela é a consequência mais tranquila, mais suave, tá? O grande problema do pecado e da prática de atividades, atitudes, sem a gente parar para refletir, é o rompimento com a presença de Deus. Eu afirmo a você, biblicamente falando, Deus não tem conexão com quem vive no pecado. Não tem jeito. Você pode dizer para mim, Pastor Diego, eu sou uma pessoa devota a Deus, eu estou na igreja. Se você se lambuza no pecado, Deus não tem comunhão com você. E eu não estou falando de passado, até porque passado não se edita, tá? O que eu cometi no passado está feito. E a maior burrice de um ser humano é sofrer pelo seu passado, tá? A ansiedade até que vai, tá? A ansiedade até que vai, porque o futuro eu edito, tá? Eu estou ansioso porque o futuro... A ansiedade, ela é até um pouco aceita. Agora, a solidão, a tristeza, a amargura, a revolta, por conta do que eu fiz no passado, essa é a maior burrice de todos os tempos. Porque eu estou chorando, eu estou gastando energia, eu estou deixando de viver
E se eu fizesse tudo isso e no final eu conseguisse alguma melhora, algum efeito retroativo, mas já era. Falou, tá falado. Pegou algo que não devia, tá pego. Traiu, traiu. Não tem como voltar atrás. Não tem. Você pode pedir 1 bilhão de desculpas. Então, por favor, hoje nós vamos aprender algumas lições preciosas, porque quando a gente fala de pecado, pecadinho, pecadão, alguns suavizam o pecado. Ah, que é isso, pastor? Né? Parece que eu matei alguém, foi só uma mentirinha. Mas essa mentirinha, que aos seus olhos é mentirinha, te afastou de Deus. O grande desafio não é se punir pelo que eu fiz, mas o grande desafio é consertar minha vida a partir de agora, a partir desse exato momento. E eu quero te dar algumas direções sobre o que você não deve fazer. E quando eu estou falando com você aqui, eu estou falando com a produção, eu estou falando comigo, estou falando com todo mundo que precisa ouvir, porque isso aqui não é ensino do Diego para você. É ensino bíblico, ensino da palavra. Né? Algumas vezes a gente precisa parar e pensar, será que eu não estou virando um sem noção? Será que eu não estou me tornando uma pessoa que adoece outras pessoas? Será que a minha companhia não tem afastado as pessoas de Deus quando eu dou um mau exemplo? Todo mundo sabe que eu sou cristão, todo mundo sabe que eu vou à igreja, mas o meu estilo de vida suaviza, vulgariza. A gente precisa parar e pensar um pouco. A gente precisa parar e refletir no que é a vida cristã e no que ela pode gerar. Então, vamos conversar um pouquinho sobre algumas coisas que você não pode ser. Tá? Primeira coisa que você não pode ser: amigo do mundo. Jeremias 16:20 fala assim, pode o homem mortal fazer os seus próprios deuses? Sim, mas estes não seriam deuses. Então, eu não posso ser amigo do mundo. Eu vivo no mundo, mas eu não sou desse mundo. Meus valores, meus princípios, meus pensamentos, minhas atitudes, meu estilo de vida. Nós moramos aqui, a gente vive em sociedade, a gente paga imposto, a gente visita hospitais, a gente transita onde todo mundo transita, mas nós não somos daqui. Os princípios que regulamentam o nosso dia a dia, eu não posso ser amigo do mundo, eu não posso ser amigo da cachaça, da bebida, eu não posso ser amigo do cigarro, eu não posso ser amigo do adultério, eu não posso ser amigo da fornicação, eu não posso ser amigo da mentira, eu não posso ser amigo da fofoca, eu não posso ser amigo do roubo, eu não posso ser amigo do palavrão, eu não posso ser amigo da promiscuidade, eu não posso ser amigo do homossexualismo, eu não posso ser amigo, não posso. Por quê? Porque a Bíblia deixa muito claro isso. Eu não posso criar os meus deuses. E esse é o problema. A gente tem uma geração hoje de pessoas que aprenderam a gostar da igreja porque, de verdade, a igreja se tornou um lugar muito gostoso para se estar. Hoje você tem uma palavra direta, hoje você tem um louvor muito envolvente, hoje você tem tecnologia na igreja, você tem luz, você tem painel de LED, você tem sonorização maravilhosa, você tem um lounge lindo, você tem conforto, você tem um espaço kids que parece um parque, você tem brinquedão aqui na Lírio. Então a igreja se tornou um lugar, um point que eu visito, um point que eu levo minha família, levo os meus amigos, é bacana. E alguns tratam a igreja como um teatro, como um cinema, como um shopping, como um lugar que a gente vai para ter uma experiência bacana e vale a pena. E eu saio de lá aliviado, eu saio de lá melhor de como foi, eu me sinto tranquilo. Mas não é isso, gente. A grande proposta do evangelho não é pacificar você em relação ao mundo. A grande proposta do evangelho é colocar você em guerra contra o mundo, contra os principados e potestades que estão imperando nesse mundo. Não é para fazer um acordo. Né? Nós vimos uma bispa recentemente tendo dificuldade de responder, né, sobre uma coisa básica, sobre se tal conduta ia para o céu ou para o inferno. E a Bíblia disse, vai para o inferno. Não é o Diego, não é o produção, é a Bíblia. Então nós temos que entender que eu não posso ser amigo do mundo. Eu vivo no mundo, eu consumo alimentos que esse mundo produz, eu posso consumir entretenimento? Posso. Não há nenhum problema em assistir um jogo de futebol,
Não há nenhum problema em jogar uma bolinha, não há nenhum problema em assistir um filme no cinema, mas os meus valores, os meus princípios são intocáveis. Qual é o limite? Desde que tudo que eu veja, escute, visite, não fira a minha fé, não envergonhe a minha fé e eu não dê mau testemunho. Você tem que ter prioridade no seu coração. Prioridade. Tá? E toma cuidado porque muitas vezes a gente quer ganhar os nossos parentes para Jesus suavizando o evangelho. Ai, vamos lá na igreja, você vai perceber que a minha igreja é diferente. Olha, lá não tem cobrança, lá você pode ser quem você é, lá assim, o importante é Jesus. Que conversa fiada é essa? Se a gente quer que ele venha para a igreja para morrer, que conversa é essa? Ah, pastor, tá, pode até ser uma estratégia. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque algumas vezes a gente suaviza tanto o evangelho, que a gente cria na cabeça daquele que vem à casa de Deus que evangelho é uma filosofia. Não, evangelho não é filosofia. Evangelho é uma transformação completa. Eu estava numa rodovia e vou para outra. Eu preciso entender o que é o evangelho. Tá? Então, a primeira coisa que você não pode ser amigo do mundo. Então, mude o seu jeito de falar, mude o seu jeito de viver, mude o jeito que você trata a sua família, se afaste dos sabotadores. Há pessoas que têm influência sobre nós muito forte, muito. Você sabe do que eu estou falando. Há pessoas que exercem domínio sobre a nossa cabeça. E elas nem sabem disso. Mas são pessoas que a palavra delas tem muito peso. E muitas vezes a gente se sente intimidado por algumas pessoas. Quem nunca teve um parente, um familiar, que você fala, meu Deus, eu tenho vergonha de assumir a minha fé perto dele. A gente tem por isso. Por quê? Porque muitas vezes é um cara que tem dinheiro, porque muitas vezes é uma pessoa que é irônico. Sempre tem aqueles intimidadores, sabotadores da nossa fé. Você não pode ser inimigo do mundo, amigo do mundo. Não pode. Tá? E não importa se você está na socialite, se você tem muita grana, não importa porque caixão não tem gaveta. Certo, produção? Segunda coisa que você não pode ser. Que a Bíblia condena, preguiçoso, tá? Preguiçoso. A preguiça, ela não prejudica só o teu desenvolvimento pessoal, financeiro e emocional, mas a preguiça mata a tua vida espiritual. O preguiçoso, ele não evolui em campo nenhum. Tá? E o grande problema do preguiçoso, que você não pode ser, é que ele sempre tem uma desculpa para anestesiar a sua passividade, o fato de ser uma ameba. Até quando, Provérbios 6:9, até quando você vai ficar deitado preguiçoso? Quando se levantará de seu sono? Tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar. A sua pobreza o surpreenderá como um assaltante. E a sua necessidade sobrevirá como um homem armado sobre você. Então, o Salomão está falando aqui, são perguntas fortes. Está deitado por quê? Né? Tá com preguicinha por quê? Até quando você vai ficar tirando uma soneca? A vida rolando. A preguiça, ela vai matar. E ela vai dizer o seguinte, que a necessidade vai vir como um homem armado sobre você. Vai arrancar tudo. Então, muitas vezes, não é o diabo, não. Tá? E eu conheço, no meu campo pastoral, você não sabe o que tem de pastor preguiçoso, meu irmão. Não tem o que tem de pastor preguiçoso. Né? E eu falo mesmo, crescer dá trabalho. Quer ver tua igreja crescer? Trabalhe. Mas o cara quer trabalhar? Não quer. O cara quer o crescimento sem trabalho. Quer dormir até meio-dia, né? Ficar o dia inteiro sentado no sofá. Né? Eu bato ponto todo dia. Eu não tenho folga. Pastor Diego, qual é o dia da sua folga? Eu não tenho folga. Por quê? Porque eu coloquei um objetivo de até um certo período da minha vida me entregar ao máximo para eu ter lá na frente um tempo de descanso, de melhor equilíbrio. Eu estou dentro do meu planejamento. Não precisa ter dó de mim, não. Está tudo esquematizado. Então, o que eu quero te ensinar?
a preguiça, ela mata. Como é que você vai se desenvolver se você não se atualiza? Hoje você tem profissionais aí que estão voando no mercado de trabalho porque não conseguem se encaixar. Os cursos que fizeram, e o cara se orgulha. Eu estudei digitação, eu estudei eu fiz o curso de informática. Que curso de informática? Minha filha entende de informática com 7 anos. Você está se orgulhando de coisa que já não existe. Eu estou falando da era da inteligência artificial. Vai ler, vai estudar, vai se aperfeiçoar, vai entender o que está acontecendo ao teu lado. A preguiça, ela mata a vida espiritual, porque um preguiçoso, se o cara é preguiçoso para trabalhar, se o cara é preguiçoso para estudar, você acha que ele vai ter vontade de orar? Você acha que ele vai ter vontade de se consagrar a Deus? Você acha que vai ter vontade de obedecer os mandamentos? Cuidado com a preguiça. E sabe o que o diabo faz, produção? Ele pega o preguiçoso e todo preguiçoso termina na ruína. Só que o preguiçoso, ele sempre tem a síndrome da vítima. Ele acha que é uma conspiração contra ele. E quando se alguém vem chamar ele de preguiçoso, ou cobrar dele, se dedica um pouco mais. Eu conheço uns preguiçosos aí. Conheço. Né? O cara tem uma desculpa que morreu um parente meu, eu não consigo me recuperar. Não é assim. Cada um reage de um jeito, cada um tem um tempo, e o tic-tac do relógio, E o tic-tac do relógio não para. Não seja preguiçoso. Outra coisa que você não pode ser, tá? Ganancioso. Deixa de ser ganancioso. Ambição é diferente de ganância. Eu sou um cara ambicioso. Eu quero tudo que Deus tem para mim. Eu não vou deixar uma unha para trás. Eu não quero nada de ninguém. Nada. Mas eu quero tudo que Deus tem para mim. É para mim, Senhor. É para mim, papai. Eu quero. Tá aqui, eis-me aqui. Então, o problema é quando essa ambição se torna ganância. Porque a ganância, ela vai fazer você olhar para a vida e querer tudo a todo preço, a todo custo, atropelando princípio, atropelando valores, atropelando o tempo da maturação. Porque primeiro você cresce para depois espalhar, primeiro você fortifica, primeiro você tem base para depois espalhar. E a ganância, ela é cega. A ganância passa por cima de valores familiares, a ganância passa por cima de valores econômicos. Você simplesmente vai tomando posse de tudo e não quer nem saber se está preparado ou não. Eu já vi pessoas mentindo para atrair clientes para o seu negócio se eles não tinham condição de ampliar. Tudo por status. E aí quebram, se arrebentam. O dinheiro, gente, é algo neutro. O dinheiro é neutro. O dinheiro não tem vontade. Algumas pessoas amaldiçoam o dinheiro. Não, se você pegar R$1.000 e der R$1.000 da minha conta, da minha mão aqui, ele pode ser uma bênção, ele pode ser uma maldição. Dinheiro é neutro. Agora, o que você faz com ele é a sua escolha, é a sua decisão. Olha, põe para mim Lucas 16:13. Lucas 16 fala assim, Lucas 16:13. Nenhum servo pode servir a 2 senhores, pois odiará a um e amará a outro. Ou se dedicará a um e desprezará outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. O que a ganância fala? Então, de repente, o cara não tem mais tempo para ver a família, não tem mais tempo para conversar, não consegue dar atenção para a esposa, não consegue dar atenção para ninguém, para a filha, para o filho. Começa a abrir mão daquilo que a igreja do Senhor, né, exige dele. Tudo por quê? Porque é fominha. É fominha. O cara trabalha em 4 turnos, se vê uma hora extra, o cara ele simplesmente some das suas rotinas. Cuidado com a ganância. Tá? Cuidado com a ganância. Queira o que Deus tem para você. E o que Deus tem para você flui. Tá? Você trabalha muito, mas você cresce de forma completa. Ó, eu tenho 2 orelhas aqui. Minhas orelhas são grandes. Eram menores. Júlia, de tanto puxar, esticou. Mas veja, elas são grandes iguais. Se eu tivesse uma orelha pequena e uma grande, eu teria uma deformidade. A simetria do meu corpo faz com que as minhas orelhas sejam parecidas. Feias, porém parecidas.
tudo que você cresce de forma desordenada na vida, você não cresce, você deforma. Então, a ganância, ela é um sabotador, porque você está tão focado num objetivo, você está tão focado num alvo, que você sucateia todo o resto. Então, o meu alvo é ficar rico, o meu alvo é ficar rico, o meu alvo é ficar rico. Eu passo por cima das minhas relações pessoais, eu passo por cima da minha espiritualidade, eu passo por cima da minha família, eu passo por cima dos meus negócios. Eu simplesmente abro mão de tudo, 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 pelo simples fato de querer ficar rico. E isso não é crescimento, isso é deformidade. Certo? Ganância. Outra coisa que você não pode... deixa eu ler um outro texto também. Eu não quero falar do próximo, que já vai casar com a ganância aqui, tá? Você não pode ser uma pessoa, escreva aí, descontrolada. Tá? O que é o descontrole? E aqui eu quero ir muito além da questão emocional. Eu quero falar sobre compulsividade, qualquer atividade sexual descontrolada, fora do teu casamento, imoralidade sexual. Estamos falando aqui de masturbação, estamos falando aqui de fornicação, estamos falando aqui de sexo fora do casamento, sexo no namoro, sexo no noivado. Estamos falando de questões que a gente simplesmente bagunça a nossa vida. A vida organizada, ela tem garantias bíblicas que vai dar certo. Quando você começa a trazer descontrole para a sua vida, antecipar, o diabo vai dizer assim, você é inteligente, você é esperto, porque ninguém nunca vai saber, né? Você fez tudo certinho aqui, fica tranquilo, você é um baita inteligente. Mas toda vez que você antecipa coisas que você deveria viver no momento certo, na hora que chega o momento certo, você já viveu, você vai substituir aquilo por algo que não tem valor. Eu não sei se eu estou sendo claro, mas, por exemplo, hoje, por que existe um grande índice de divórcios? Por conta dos namoros sucateados, noivados sucateados. Olha que interessante. Na época dos nossos bisavós, não existia namoro. Na época dos nossos bisavós, as famílias escolhiam os pretendentes para o casal. Então, o pai e a mãe via ali quem era o pretendente, escolhia. Essa ideia de nós escolhermos as pessoas com quem casamos é algo extremamente novo. Novo. É uma cultura ocidental. No Oriente ainda não existe isso. Ainda existe dote, ainda existe casta familiar. Essa ideia do namoro, essa ideia da pessoa ser livre para casar com quem ela quiser, é uma cultura nova, totalmente do mundo ocidental. E eu pergunto para você, quais casamentos eram mais duradouros? Os casamentos onde a família escolhia os pretendentes ou onde nós mesmos escolhemos os nossos companheiros ou companheiras? Com certeza os casamentos eram mais duradouros antigamente. Havia mais, mesmo sem namoro, mesmo sem contato. Por quê? Porque as coisas, mesmo, e eu não vou dizer que eu concordo com isso não, eu concordo que a gente tem que escolher com que a gente vai casar. Tá? Eu concordo com isso, eu acho que essa escolha é nossa, eu não sou contra isso não. Eu só estou dizendo que o fato da liberdade, de nós termos o direito de escolher, e olha como nós temos dificuldade com a liberdade, nós escolhemos as coisas de forma errada e precipitamos os nossos posicionamentos. Todo relacionamento que só tem cama, sexo. Sexo é bom, sexo é importante, sexo renova, sexo dentro de um casamento é maravilhoso, porém é uma ferramenta que, usada no tempo errado, do jeito errado, vai sucatear completamente a sua vida e o seu futuro. Tá? 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, Paulo vai falar o seguinte: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Então, cuidado com esse descontrole. Você não pertence a você. E Paulo está falando, olha, o Espírito Santo habita em você. Se ele habita em você, você tem que ter cuidado, temor, vigie. Gente, olha, essa sensação de que eu preciso atender aos meus impulsos, né, é um conflito que todo mundo tem.
tá? Todo mundo tem. Todo mundo tem desejo, todo mundo tem, vamos falar a palavra clara aqui, é o famoso tesão, né? Todo mundo tem libido, todo mundo tem. O que você tem que fazer? Você tem que entender o que é principal para você. Não é porque você está num deserto que você tem o direito de fazer o que você quer. Então, cuidado com o descontrole. Cuidado. Você que é solteiro aí, segura o facho. Segura. Aguenta. Não queira dar uma despertão, não. Porque isso vai custar. No mundo espiritual, a relação sexual é o casamento. Tá? E hoje você vê jovens comprometendo as suas emoções, a sua espiritualidade, porque estão o tempo todo trocando de parceiros, né? Satisfazendo-se fisicamente e não tem nada em comum, não tem afinidade, não tem proposta financeira, não tem nada. Tá? Vamos avançar aqui. Outra coisa que você não pode ser, tá? Que é terrível, é idólatra. Idólatra. Aqui eu não estou falando da idolatria, né, de imagem, que isso aí é óbvio. A própria palavra de Deus condena, né, que a gente não deve fazer falsos deuses, outros deuses, né, ou ter ídolos. A Bíblia condena os ídolos, a Bíblia condena imagens. Né? Você pode ter, né? Eu tenho na minha sala, no meu escritório aqui, toda vez que eu vou para Israel, eu trago uma peça de madeira de Jesus talhado. Então eu gosto, eu acho bonito como obra de arte. Então, eu tenho aqui na minha sala pastoral uma série, mas eu não fico ali ajoelhado diante da estátua, da imagem, né, orando. Eu fecho meu olho e oro, falo com Deus. Mas eu não estou falando dessa idolatria, eu estou falando da idolatria pessoal. Quando você coloca uma pessoa que assume o lugar de Deus na sua vida. Isso é idolatria. E é o que a gente sempre repete aqui, vira e mexe. É aquele velho discurso, olha, eu vou morrer se o fulano me deixar, eu vou me quebrar se o fulano me abandonar, olha, eu estou desistindo da vida porque o fulano faleceu. A gente faz essa idolatria, a gente coloca pessoas como pilares. Isso é pecado, isso é errado. Você não pode ser assim, isso vai sabotar a sua fé, sabe? Isso vai sabotar a sua alma, isso vai tirar de você a grandeza do Evangelho. Você está reduzindo o poder de Deus a uma relação humana. Os seres humanos devem ser respeitados, amados, cuidados, mas não há ninguém nesse mundo, já te ensinei isso 1 bilhão de vezes, que tenha como sustentar você. E se você tem tido ou tirado o sustento da vida de alguém para sustento emocional, sustento afetivo, sustento de felicidade, essa pessoa daqui a pouco vai cair dura no chão. Porque se ela tiver que sustentar você emocionalmente, ela está sugada. O ser humano não foi feito para sustentar outro ser humano. A gente pode aconselhar, a gente pode dar um tempo de ajuda, a gente pode cuidar, mas não dá para carregar a vida toda. E quando você tem essa idolatria, que é pior do que isso até, porque a idolatria vai colocar essa pessoa num patamar de quase infalível. E as pessoas falham, as pessoas mentem, as pessoas abandonam. As pessoas decepcionam. Cara, e você pega aí o rastro de gente frustrada. É porque fez idolatria. Olha o que diz Mateus 6,33, um texto conhecidíssimo, já li aqui 1 trilhão de vezes. Mateus 6,33, busquem, pois, em primeiro lugar o quê? O reino de Deus. Não é relacionamento, não. O reino de Deus é a sua justiça e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. O que são todas essas coisas? Tudo que você entende ser necessário. Então, a gente precisa ter essa questão de parar de se empolgar tanto, sabe? Parar esse amor de Big Brother. Seja um pouco mais conservador. Dê tempo ao tempo, né? Para Deus, você não tem que dar tempo ao tempo. Para Deus, você tem que fazer agora, já. Mas em relação a relacionamentos, dá tempo ao tempo. Conheceu há pouco tempo, não fica contando seus segredos, não. Sabe? Não fica elogiando muito, não. Dê tempo ao tempo, tá? Pô, a pessoa não te decepcionou? Parabéns. Mas cuidado para não colocar ninguém num pedestal. Quanto mais você criar expectativas, mais sujeito à decepção você vai ser. Agora, eu não estou dizendo para você ser um frio,
uma pessoa que não vai ver coisas boas nos outros. É só não entregar o coração. E o que é não entregar o coração? É repetir para a sua alma constantemente: eu dependo de Deus, eu dependo de Deus, eu dependo de Deus. É sobre isso, tá? É sobre isso. Ok, meus irmãos queridos? Outra coisa que você não pode ser, tá? Rebelde. Você não pode ser rebelde. A Bíblia diz que os rebeldes são comparados aos feiticeiros. A rebeldia é um pecado como o pecado de feitiçaria. Isso está lá em 1 Samuel. A rebeldia é algo terrível. E quando você coloca na sua cabeça que você vai fazer tudo do teu jeito, né? Veja, se você não consegue se submeter a uma autoridade humana que você vê, que você ouve, que você toca, você acha que você vai se submeter à vontade de Deus? Vai nada, você é o seu próprio Deus. A rebeldia é um pecado terrível. Terrível. E eu vou dizer para você, não seja um rebelde. A rebeldia traz maldições. Eu estou numa igreja que eu não concordo com a visão, saia dela. Eu estou numa igreja que o pastor, na minha opinião, não é bom, sai de lá. Porque você vai ter uma tendência muito grande de criar um motim, de criar um subgrupo, de criar um grupo de WhatsApp, de começar um processo de destruição. O que eu conheço de igrejas rachadas por rebeldia, e todo rebelde se dá mal. Todo rebelde se dá mal, se lasca. Se lasca. Pode ser o que for. O que for. Cuidado com a rebeldia. Seja verdadeiro, seja sincero. Porque todo rebelde é covarde. Porque o rebelde, ele não quer se encaixar. Gente, a gente tem que prestar conta. A gente tem que prestar conta da nossa vida. A gente tem que ter autoridade. Coisa boa é ter alguém acima de você para cuidar de você. Coisa boa é ter um chefe que responda por mim quando eu estiver no limite. Coisa boa é ter alguém que tenha uma cabeça que consiga enxergar mais longe do que eu. Isso me protege. Cuidado quando você não aceita a liderança. Cuidado quando você é extremamente egocêntrico e rebelde. Isso vai matar você, vai destruir você. Você não pode ser rebelde. E talvez a sua vida é uma porcaria. Talvez ninguém que presta se aproxima de você porque você é insuportavelmente rebelde. Uma pessoa que é difícil de compreender. Por quê, pastor? Porque está o tempo todo se rebelando. Não cresce, não desenvolve. Olha para mim Colossenses 1,17, produção. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Então, obedeça a Deus. Seja fiel a Deus. É para ser dizimista? Seja. É para ser ofertante? Seja. Honre seu pastor, honre seu líder, honre seus pais. E se não quer se submeter, se banque. Porque hoje a gente tem uma geração que não quer se submeter a nada, não quer obedecer a nada, mas não se banca. Não é? Não se banca. E vou dizer uma coisa para você, papai e mamãe. Se teu filhinho é rebelde, deixa ele se bancar. Não financia a rebeldia dos teus filhos, não. Não financie. Tá? Não financie, porque ele precisa aprender. Outra coisa terrível para a gente encerrar. Porque você não pode ser, anota aí, egocêntrico. Isso aqui é pavoroso, isso aqui é Satanás puro. Se você obedece um médico quando ele te dá uma instrução, por que você não obedece a palavra de Deus? Por que você não obedece a presença de Deus? O egocentrismo, a ideia de eu estar no centro, é o meu umbigo, é a minha vida, são os meus valores. Eu, o tempo todo eu, minhas dores, minha vida, meus problemas, só falo de mim, eu sou o topo, eu sou o centro. Você vai quebrar as pernas, você vai se lascar na vida. Por quê? Porque a vida cristã não é para você se preocupar com você. Todo egocêntrico é Deus de si mesmo. Todo egocêntrico. Olhe para Deus, vai ajudar o próximo, vai ser bênção na vida das outras pessoas, vai ser uma pessoa agradável, vai ser uma pessoa de Deus, vai ser uma pessoa polida, vai entender que quando você cuida das coisas de Deus, Deus cuida das suas coisas, vai entender que quando você tem propósitos e princípios divinos, Deus está em você. Cuidado com o egocentrismo, cuidado, o egocentrismo é um problema.
A pessoa comprou alguma coisa, você só sabe falar das suas compras. E quando alguém prospera na vida, você logo quer saber quanto pagou, quanto comprou, aonde foi. Ou você quer comprar igual, ou você quer menosprezar. Para com isso, é feio. Pessoas egocêntricas é ridículo. Põe para mim o Salmo 119, versículo 105. Eu peguei aqui uma lista simples de coisas terríveis. Tá? E eu poderia falar aqui 1 bilhão de coisas, mas eu peguei as principais. Põe aí, Salmo 119, 105. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Estou trazendo para você aqui verdades bíblicas, para que você aprenda a não ser isso. Primeiro, amigo do mundo, não seja. 2, preguiçoso, não seja. Terceiro, não seja ganancioso. 4, não seja um desequilibrado fisicamente, sexualmente. 5, não seja um idólatra, não ponha ninguém acima de Deus. 6, não seja rebelde. 7, não seja egocêntrico. Eu poderia ter uma lista de 1 bilhão aqui de coisas, mas essas são as principais. Agora, a Bíblia diz que a unção de Deus ensina todas as coisas. Todas as coisas. E eu acho que é a hora da gente ser uma pessoa melhor. Sermos pessoas melhores. Eu acho que é a hora da gente dar mais testemunho cristão. Eu acho que é a hora da gente poder ser pessoas mais agradáveis. Né? Alguns dizem que são desagradáveis pela conjectura que vive. Alguns dizem que são desagradáveis pelo passado. Mas é você que perde, bonito. Né? O diabo ele é tão baixo que ele destrói a nossa vida dando um sentimento de que a gente está se vingando de alguém, quando na verdade a gente só está se punindo. Por exemplo, uma pessoa que faz greve de fome porque terminou com um amor. Cara, ela está querendo punir quem? Ela acha que ela está ali chamando a atenção do fulano, que ela vai trazer um trauma na cabeça, nos pensamentos do cara que a deixou, mas quem está fazendo papel de ridículo, papel de idiota, é ela mesma. É exatamente esse o jogo do diabo. Criar atitudes onde você simplesmente não se observa, não percebe e faz papel de otário mesmo, faz papel de idiota mesmo. Onde você acha que está dando uma baita lição de moral em todo mundo e é você que está ali como um bobo da corte. Precisava trabalhar num circo. Está fazendo papel de palhaço. É assim que Satanás trabalha. Ele faz você fazer papel de palhaço. E eu pergunto para você, e o Espírito Santo vai falar com você agora, quais são as coisas que você precisa abandonar? Eu sei que você já sabia de tudo que eu falei aqui. Eu sei que parece ser óbvio, mas o óbvio tem que ser dito. Será que eu não sou? Alguma dessas características, será que elas não estão na minha vida? Será que não é por isso que está tudo tão pesado, está tudo tão difícil? Será que não é por isso que a minha vida não deslancha? E eu estou aqui tentando encontrar um culpado quando Deus está esfregando na nossa cara hoje qual é. E eu vou dizer para você, qualquer uma desses 7 itens arrebenta você. Seja lá qual for o seu nível de evangélico, de busca de Deus, pode ir para o monte, pode descer nas madrugadas, pode tacar óleo ungido onde quer que esteja. Se você for amigo do mundo, egocêntrico, for uma pessoa desequilibrada sexualmente, se você for uma pessoa que é gananciosa, é uma pessoa que não tem pudor sobre nada, são as características do que a gente falou aqui hoje. Se você tem isso na sua vida, Deus não vai agir. E eu vou dizer para você, meu querido irmão, minha querida irmã, eu me preocupo muito com a atratividade da igreja hoje. Porque evangelho é mudança de vida. Se não mudou a tua vida, você não encontrou Jesus. E o que é mudar a vida? É mudar hábito. Pastor, mas eu gosto. É me sacrificar. Hoje a gente tem uma série de pessoas querendo entrar nas igrejas e pastores, lamentavelmente, atrás de quantidade de gado, aceitam tudo e não pregam o evangelho.
O que a Bíblia chama de pecado é pecado. Não sou eu que disse, é a Bíblia. E eu acho que está na hora da gente abrir a nossa mente, começar a fazer a lição de casa, começar a respeitar aquilo que Deus tem para nós e buscar o novo. Começar a deixar o Evangelho realmente ser aquilo que a gente precisa. E a começar de mim, tá? Começar de mim. Quais coisas eu preciso mudar na minha vida? Eu quero orar por você hoje. Para coisas que você tem que deixar de ser. Deixar de fazer. Deixar. Abandonar. Abandonar, sabe, essa rotina de pensamentos. Deixar o cheiro do Espírito Santo brotar em você. O sol da justiça nascer na sua vida. Deixar que a gloriosa presença do Pai te abrace e você pedir todo dia: Senhor, me transforma. Senhor, me transforma. Senhor, me transforma. Eu não quero mais ser assim. Eu não quero mais falar assim. Essa guerra que nós temos que travar. Essa guerra que a gente tem que travar. Eu não posso. Eu não sei qual desses itens que eu ministrei aqui mais tocou o seu coração. Você falou: pastor, eu sou assim. Eu sou assim. Eu preciso deixar de ser assim. Eu preciso melhorar. Eu quero orar por você agora. Eu quero orar para que essa presença que eu sinto aqui, sabe? Porque eu sei que o céu se alegra quando nós tomamos uma posição de mudança. Eu sei que o céu se alegra quando a gente efetivamente busca essa presença poderosa de Jesus Cristo. E eu quero orar. Pai, em teu nome, eu sei que o Senhor nos ouve. E eu sei que a tua presença é a fonte da nossa vida. Eu sei que não há outro além de ti, meu Pai. E muitas vezes nós não precisamos recomeçar nada. A gente só precisa se livrar do peso, tomar vergonha na cara e mudar os nossos hábitos. Porque fazemos belas orações, cantamos lindas canções, choramos, mas a gente sabe o que está aqui dentro. A gente sabe o quanto o velho homem ainda existe em nós. E ele não pode viver em paz dentro de mim. O velho homem não pode ter espaço. O velho homem não pode cirandar na minha vida como se ainda fosse o meu dono. Eu não posso ter só uma bela carcaça. Não, Senhor, eu preciso ser renovado. Eu preciso deixar o pecado dormente na nossa vida, Pai. E eu sei que eu estou falando com uma multidão aqui agora de pessoas espalhadas pelo Brasil e pelo mundo todo, pessoas que vão assistir esse vídeo em outro dia, outro horário, mas a gente precisa, Senhor, nós precisamos da Tua ajuda para mudar, nós precisamos da Tua ajuda para seguir em frente, nós precisamos da Tua ajuda, meu Deus, para de fato alcançar o sobrenatural. Pai querido, Pai amado, eu te imploro, meu Deus, muda os cenários da nossa vida, muda, meu Deus, aquilo que tem trazido realmente dor, pânico. Ó Deus, nós queremos uma vida nova, nós queremos um ar novo, nós queremos uma prática nova. Ó Deus, que enquanto eu estiver orando aqui, o Senhor incomode essas pessoas a de fato tomarem suas decisões, a tomarem suas posições para viverem o que o Senhor tem para elas, meu Pai. Eu te peço e sei que o Senhor nos ouve, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. E graças a Deus.